Fala, turma, beleza? Hoje, nesse conteúdo, vamos ver como a sociedade, as pessoas, os humanos, vem criando e transformando o espaço, Se a gente parar para pensar e voltar no tempo, fazer um exercício de imaginação ali e viajar no tempo mesmo, voltar para os primórdios da humanidade, a gente vai começar a perceber que uma das grandes diferenças entre o bicho humano e os outros bichos é a nossa capacidade de se apropriar e de transformar e criar espaços diferenciados, Então, dessa maneira, a espécie humana ela foi se adaptando e criando novas paisagens no mundo, E como que a gente cria essa paisagem? A palavra para isso se chama trabalho, Então, o trabalho, o que ele é? Ele é a ação humana que vai estar envolvida com a nossa racionalidade, com a nossa maneira de pensar, com a nossa intenção de construir, criar ou transformar alguma coisa, Então, nessa imagem aqui, a gente vê o povo Inuit, que é o povo originário da América do Norte, Eles vão fazer o quê? Eles vão criar moradias, Vão criar suas casas. E isso já vai modificar a paisagem, Porque na paisagem natural ali do norte, do Alasca, do norte da América do Norte, não tem casas, não tem moradias, é só gelo. Então a gente vai modificar essa paisagem e construir as moradias, Tanto que não é só a força física que vai estar implícita no trabalho, vai estar também o quê? A inteligência, Então é a união da inteligência e da força. Por quê? Porque a construção dessa habitação aqui que a gente está vendo, que é o iglu, ela vai ter uma lógica arquitetônica, para se habitar nela. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver que ela não é uma simples coisa, Ela é uma construção de uma moradia toda pensada para ter o quê? Ventilação, para ter isolamento térmico, para ter uma forma de estrutura para suportar, o peso do gelo. E essa técnica, esse conhecimento de construir, ele é passado de gerações em gerações, Então, outra coisa diferenciada que a gente, como animal, como bicho, a gente tem de diferente dos outros, Que a nossa espécie, ela tem a capacidade de acumular conhecimento. E além de acumular o conhecimento, a gente tem a capacidade de transmitir o conhecimento. Então, esse conhecimento de construir iglu é um conhecimento milenar que foi passado de geração para geração. As gerações novas conseguem se apropriar desse conhecimento antigo e também conseguem contribuir, colocar inovação nisso, Então, a gente vê que esse processo de trabalho é um processo da evolução humana, E cada paisagem, ela vai fornecer recursos naturais para se fazer a construção das casas aqui, Como a gente está usando o exemplo de um trabalho onde vai ter essa força de trabalho voltado para construir moradia, eu coloquei aqui agora para vocês uma construção de uma grande oca, uma arquitetura originária da América do Sul. Então a gente para pensar, os Inuits, eles usavam o gelo. Por que eles usavam o gelo? Porque o gelo era a principal matéria-prima deles lá. Aquela paisagem natural onde eles estão inseridos não vai ter árvores, não vai ter rochas, O que vai ter mais disponíveis para eles ali vai ser o gelo. Diferentemente daqui de uma região mais próxima nossa, Os tupis guaranis, que também são conhecidos como
o povo da floresta, né, a civilização que vive na floresta, eles vão ter o uso de madeira, né? Como aqui a floresta vai ser abundante, o recurso natural conhecido como madeira, ele não vai ser algo tão difícil assim de ser encontrado, né? Pelo contrário. Então, o que a gente percebe? Que o natural, ele acaba fornecendo a matéria-prima na qual a gente transforma em alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente está usando madeira para fazer habitação, mas a gente podia usar madeira para fazer uma lança, poderia usar a madeira para fazer uma ponte. Então, o recurso natural, ele pode ser transformado de diversas maneiras, né? Dependendo da nossa intencionalidade. A intencionalidade nesse caso aqui era fazer um arco e flecha? Não, era fazer uma moradia, né? Então a gente vê pessoas aqui em cima usando várias técnicas de engenharia, de arquitetura e entrelaçando a madeira e construindo uma grande oca, né? Então a gente vê que o trabalho humano, ele também é um trabalho coletivo. Claro que se pode realizar trabalhos individuais, né? Mas as grandes construções, as elaborações assim mais complexas, é a partir de trabalho coletivo, né? Então várias pessoas vão cortar a madeira, outras pessoas vão pensar nessa construção, como vai ser, aonde vai ser, outras pessoas vão se juntar para construir de fato, né? Enquanto isso, outras pessoas podem estar fazendo comida, porque o trabalho gasta energia, então a gente precisa repor a nossa energia corporal também, né? Descansar para o outro dia continuar trabalhando. Então o trabalho humano na geografia tem esse sentido. O sentido do quê? De transformar o espaço natural em um espaço artificial, ou seja, um espaço que foi humanizado, né? A gente vai ter aqui um outro exemplo também de uma montanha. Olha como essa paisagem natural de montanha foi transformada, né? A gente observa aqui e vê o quê? Várias escadinhas, né? São os terraços, né, de cultivo. Essa técnica aqui também é americana. É de um povo originário da América que vivia na Cordilheira dos Andes. Como nessa região tem muitas e muitas montanhas, não tem um lugar planinho para eles plantar, né? Então eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer um trabalho, e a partir desse trabalho eles modificam a paisagem natural e criam a sua área de agricultura. Então eles vão se utilizar da montanha, transformar a montanha e produzir o quê? Uma área de agricultura, né? Então o trabalho humano, ele vem transformando o planeta que a gente vive há gerações e gerações. A diferença é que hoje a gente tem muito mais capacidade de transformar esse espaço do que antigamente. Por quê? Porque as nossas ferramentas, elas vão se transformando. Agora, o que está aparecendo para vocês aí é a maior tecnologia que a espécie humana já teve. Hoje, a pedra lascada, né, a pedra em si, ela é algo banal, né? Isso aqui não é algo tecnológico. Mas há 10 mil anos atrás, há 20, 30 mil anos atrás, a pedra lascada era que nem um computador, que nem um celular. Era o produto de mais alta tecnologia que a gente já conseguiu inventar. Então essa ferramenta aí, chamada de pedra lascada, ela vai dar o quê? Mais poder para o nosso corpo, para a nossa capacidade humana em transformar o mundo. Igual a gente não tem unha de tatu, não tem dente de lobo. Então a gente se utiliza de uma ferramenta, essa no caso a pedra lascada, para fazer o quê? Para cavar um buraco, para cortar uma madeira, para cortar a carne dos animais que foram caçados, né? Então a gente consegue perceber aqui o quê? Que as ferramentas que a gente cria potencializa o poder do nosso corpo.
Então pensa bem, como que você tá ali há 15 mil anos atrás, você caçou um búfalo. Como você ia cortar aquela carne do búfalo? Com a unha você não ia conseguir, com o dente também não. Então você cria uma ferramenta que vai dar o quê? Uma maior capacidade do seu corpo em fazer esse corte. Então a pedra lascada, ela é um símbolo de uma tecnologia que já foi ultrapassada. Então a gente faz um trabalho para criar essa pedra e a partir dessa pedra lascada a gente realiza outros tipos de trabalho. Voltando ainda para a Cordilheira dos Andes, né? A gente tem uma civilização aqui que criou imensos monolitos, né? Então, a partir do trabalho humano, a gente consegue realizar também obras de arte ou obras simbólicas, né? Esse monolito simboliza o quê? O poder dessa civilização representada aqui por esse monolito. Se a gente perceber bem, no cinturão desse monolito tem informações. Que informações é essa? Informações que esse império ele saiu da montanha e dominou também a América tropical, a América amazônica. E como que eu sei disso? Porque nesse cinturão desse monolito tem caranguejos. Então, teve um trabalho humano de criar um símbolo de caranguejo e colocar nesse monolito. Por quê? Para dar a informação da extensão territorial desse império. É uma coisa que é muito importante para o trabalho, turma, é o tempo de criatividade, o ócio criativo. Por quê? É a partir do tempo livre que a espécie humana vai ser criativa. Ela vai desenvolver a criatividade nesse tempo livre. Por quê? Porque ela vai parar, vai refletir. E isso foi e é muito importante para os dias de hoje. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, chega cansado em casa, você não consegue pensar em coisas novas. Você está muito cansado, você dorme e acabou. Agora, se você tem um tempo livre no seu dia ou na sua vida, né? Você consegue ter tempo livre, você consegue ter capacidade do quê? De pensar coisas novas, pensar em fazer poesia, pensar em fazer música, pensar em inovações tecnológicas, né? E isso aconteceu na nossa sociedade há cerca de 10 mil anos atrás com a Revolução Agrícola, né? Antigamente a gente perdia muito tempo para caçar, para coletar. A gente era um povo nômade, a gente vivia atrás de comida para lá e para cá. De repente, com a observação, a gente descobriu a agricultura, que a gente não precisava mais sair por aí na floresta, né, nas diferentes paisagens do planeta Terra para buscar alimento, né? Bastava a gente fazer o quê? Cultivar e morar perto desse alimento. Então a agricultura, ela foi uma revolução gigantesca que afeta diretamente a história humana. Por quê? Foi a partir da agricultura que a gente começou a construir cidades, e nessas cidades começou a se formar a política, a economia e a cultura como a gente se conhece hoje, né? Então a gente vê aqui que é um trabalho humano, né? Com o apoio de uma força animal para ter mais capacidade para fazer esse arado na terra, né? E produzir os alimentos, tá certo? Então a civilização, ela começou a se constituir muito através da agricultura, né? E a agricultura, ela vai dar mais tempo livre para a espécie humana, porque antigamente a gente se perdia muito tempo atrás de comida. Agora, com a agricultura, com a comida perto das nossas casas, a gente vai ter mais tempo livre para desenvolver novas ferramentas, né? E essas ferramentas vão sempre ter maior capacidade de transformar o espaço. Então é isso, turma. É a partir do trabalho humano que a gente cria as paisagens.
E as paisagens, né, o espaço geográfico, o espaço humano, ele está sempre em transformação, está sempre se transformando. Se você parar para pensar e se perguntar, será que a sua cidade, o seu bairro era desse jeito há 50 anos atrás? Não. Então, algo legal de fazer para a geografia é conversar com as pessoas antigas, né? E tentar investigar como era a sua cidade antigamente, como era a sua rua ou seu bairro antigamente, e você começa a observar que houve muitas e muitas mudanças. Só que essas mudanças não pararam agora, elas estão continuando. Daqui a 10, 20, 30 anos, esse espaço que você habita vai ser o quê? Um espaço que vai se encontrar com grandes diferenças, tá ok? Então, um exemplo aqui, a gente tem o Rio Pinheiros em São Paulo, né? O antes e o depois. Antes era em 1920 e o depois é agora em 2020. O que a gente percebe? Que esse espaço ele foi muito modificado pela ação humana. Esse rio de hoje, né, o Rio Pinheiros de hoje, ele não tem mais sua formação original, porque antigamente ele era um rio que fazia o quê? O zigue-zague, né? Um rio meândrico, né? Um rio meândrico é esse rio que faz esse zigue-zague, ele faz uma curva para lá, uma curva para cá. O que a espécie humana fez, né? A partir do trabalho, deixou esse rio reto e colocou avenidas do lado. Prédios, tirou as árvores, colocou construção. Então, olha a nossa capacidade de transformar o espaço. Só que nem toda transformação, pessoal, é positiva. Muitas das transformações acabam acarretando inúmeros problemas, como esse próprio do Rio Pinheiros. Por quê? Porque o rio, turma, ele tem algo natural que se chama inundação. Tem hora que o rio fica mais na dele, quietinho, e tem hora que o rio ele inunda. Por quê? Porque a gente tem uma estação seca, que chove pouco, e uma estação bastante chuvosa, que chove muito. Então, nessa estação bastante chuvosa, o rio, naturalmente, ele inunda. Então, quando você não respeita a natureza do rio, você cria problemas urbanos, como a inundação, né? Então, não é à toa que São Paulo, a cidade de São Paulo, sofre muito com as inundações. Por quê? Porque ela transformou a paisagem, mas não respeitou a natureza do rio. Então, aonde era planície de inundação, hoje é avenida, hoje tem casas. Então, naturalmente, essa região vai sofrer com os graves problemas da inundação. Tá joia, turma? Essa foi a nossa aula de hoje.